A singularidade está próxima. Raymond Kurzweil. A inteligência artificial existe hoje, mas é algo limitado. Sempre que mandamos um e-mail, que fazemos um eletrocardiograma, que pegamos o resultado dos nossos exames, há sistemas inteligentes de detecção automática de fraudes de cartão de crédito, sistemas de computador que desenham produtos, robôs que montam produtos, sistemas de inventário just-in-time. Posso dar uma lista de 100 softwares que fazem em nível humano coisas que antes exigiam a inteligência humana. Mas isso ainda é algo limitado. Mas em 2029 não será mais limitado, terá todo o alcance da inteligência humana. Será uma combinação muito poderosa, porque poderemos combinar a sutileza e o poder do reconhecimento de padrões da inteligência humana com as capacidades que as máquinas já têm, maiores que as humanas. Elas podem se lembrar de bilhões de coisas, nós mal lembramos de alguns telefones. Com as máquinas, temos acesso a todo o conhecimento humano. O cérebro humano não pode encontrar tudo como o Google encontra, por exemplo. Então essa será uma combinação muito poderosa. A parte artificial da civilização homens-máquina crescerá exponencialmente. Ela terá a sua capacidade duplicada a cada ano, e essa taxa também ficará cada vez mais rápida. A parte biológica permanece fixa, mas não teremos máquinas aqui. Será realmente uma só civilização. As máquinas sempre foram parte do que somos. Elas são uma extensão de nós. Desde que pegamos um graveto para chegar a um ramo mais alto, as ferramentas são extensões das nossas capacidades. Antes era um alcance físico, hoje já é um alcance mental. Eu posso pegar um aparelho no bolso e acessar o conhecimento humano. Isso já me torna mais inteligente. E o aparelho não está no meu corpo, mas no meu bolso, e ele chegará aos nossos cérebros. Em 2045, a parte artificial da inteligência da civilização de homens-máquina será 1 bilhão de vezes mais poderosa do que a parte biológica. Isso quer dizer que teremos ampliado em 1 bilhão de vezes a inteligência dessa civilização. Isso é uma transformação tão profunda que a chamamos de singularidade. Jorge Pontual, é possível saber o que acontecerá depois disso? Cientista, é possível falar sobre alguns aspectos. Algumas coisas ficarão iguais, mas 1 bilhão de vezes ampliada. Nós já podemos ver uma ampliação enorme do conhecimento humano. Há 200 anos, uma pessoa era capaz de conhecer tudo sobre ciência, porque a ciência era apenas a ciência. Hoje, a ciência tem milhares de campos. Uma pessoa não consegue saber tudo nem sobre um desses campos. O conhecimento humano já sofreu um aumento súbito e vai continuar. E ele só pode continuar se ficarmos mais inteligentes. Através da fusão com a inteligência artificial, haverá um aumento súbito na ciência, na música, nas artes, em todas as coisas que o cérebro humano faz. O senhor fala sobre máquinas espirituais, a transcendência da inteligência artificial. Do que se trata? Diz o jornalista Jorge Pontual. O cientista Raymond Kurzweil responde: os neurônios são máquinas, eles podem ser copiados por uma máquina, e já fizemos isso. E se um neurônio é uma máquina, 100 bilhões deles, que são o cérebro, são uma máquina complexa. Mas chegaremos a conseguir recriar isso também. Essas máquinas não irão apenas resolver problemas de lógica ou produzir conhecimento como fazem hoje. Na verdade, elas já nos superam em problemas matemáticos e de lógica. Mas elas terão inteligência emocional. Essa é a coisa mais impressionante que nós fazemos, na verdade. Não é que tenhamos um cérebro que resolva problemas e a inteligência emocional seja algo secundário. A inteligência emocional, como ser divertido, entender uma piada, expressar um sentimento, é a parte mais sofisticada da inteligência humana. É a coisa mais impressionante e complexa que fazemos, mas também acontece no cérebro humano. E quando eu falo de recriar a inteligência humana e realizar o teste de Turing, eu estou falando também de dominar essa capacidade. Então, essas máquinas dirão que estão tristes, felizes, irritadas, furiosas, assim como nós, humanos. As máquinas já podem fazer isso, mas não acreditamos nela porque elas não têm todos os sinais sutis que associamos à inteligência humana. Quando as máquinas da década de 2030 ficarem irritadas porque você disse que ia fazer algo, mas não fez, você vai acreditar nelas, porque elas mostrarão todos os sinais sutis e a complexidade da inteligência humana.
estará tudo misturado. Haverá humanos biológicos, mas com inteligência 99% artificial. As máquinas terão emoções, mas e a espiritualidade? Os humanos têm espiritualidade e as máquinas também terão. Se você acredita que seres humanos podem ter experiências espirituais e que elas acontecem no cérebro deles, que não há nada de místico nelas, a ideia do misticismo não faz sentido, porque ou uma coisa é real ou não é. Se é real, nós podemos entendê-la e recriá-la. Então, essas máquinas também serão capazes de ter as experiências espirituais que os humanos têm. O verdadeiro passo para se ter uma máquina espiritual é ter uma máquina consciente. Ao falar da alma de uma pessoa, estamos falando da sua consciência, da sua experiência subjetiva, do fato de que ela sente saudade, tristeza, de que fica chateada quando alguém que ama morre, fica feliz quando recebe uma boa notícia. É isso que chamamos de existência espiritual. Então, filosoficamente falando, não podemos demonstrar cientificamente a consciência, porque ela não é um conceito científico. O sinônimo de consciência é subjetividade. O sinônimo de ciência é objetividade. Há uma lacuna conceitual entre subjetividade e objetividade. Nós podemos ver uma entidade, podemos examinar seu cérebro, ver como ele funciona, ver se ele aprende com os feedbacks, como os humanos, se os métodos usados pelos cérebros são similares aos usados pelos humanos. Essa é uma análise objetiva. Mas não podemos vivenciar sua experiência subjetiva. Não mais do que eu posso vivenciar sua experiência subjetiva. Então, quando uma máquina passar no teste de Turing, ela será considerada consciente? Explique o que é o teste de Turing. O teste de Turing foi criado por Alan Turing em 1950 para determinar se uma máquina opera em nível humano, e ele é válido ainda hoje. Você tem um juiz humano, há um certo debate a respeito do que é ser humano, mas esse juiz humano entrevista o computador e um outro ser humano através de linhas de teletipo. É uma espécie de mensagem instantânea. O juiz não pode ver o computador e o humano, e ele entrevista os dois sujeitos. Podem também ser 5 sujeitos. Faz diferentes perguntas, do tipo: qual foi o último filme que você viu? Qual foi a motivação principal do personagem? Após um dado período de tempo que não é fixo, algumas horas, se o juiz não for capaz de diferenciar entre máquinas e seres humanos, consideramos que a máquina passou no teste. Todos os anos são realizados testes de Turing entre seres humanos e computadores. E até agora, nenhum computador passou nos testes, mas todos eles recebem pontuações. E a dos humanos fica aqui em cima e a das máquinas aqui embaixo, mas a pontuação delas está subindo, a dos humanos está parada. A diferença entre eles está diminuindo de acordo com o teste. Se o computador conseguir enganar o juiz 30% das vezes, ele terá passado no teste. No último teste, ele enganou o juiz 25% das vezes. Eu acho que 30% é fácil demais. Eu acho que deveria ser 50% ou 60%, mas eles estão melhorando. E até 2029, acredito que eles irão passar no teste, porque nós realmente estaremos entendendo a inteligência humana, e a inteligência artificial será indiferenciável da humana, mas não haverá uma invasão de máquinas para competir conosco. Iremos nos fundir a essa tecnologia e ficaremos mais inteligentes. Esse sempre foi o objetivo das nossas ferramentas. Há muita resistência. Você perguntou se basta o computador passar no teste de Turing para ser considerado consciente. Eu diria que sim. Filosoficamente, é nisso que acredito. Não é uma comprovação científica. Não existe comprovação científica da consciência de outra entidade. Minha previsão política e psicológica é a de que seres humanos biológicos irão acreditar que essas máquinas são conscientes, e eles serão convencidos quando a máquina disser: estou feliz com isto, estou furioso por aquilo. Eles irão acreditar que elas são conscientes. Assim como hoje, geralmente, não acreditamos quando um personagem de jogo, de computador, que é um programa de computador, diz: estou furioso. Nós ainda não acreditamos nele porque ele não tem a riqueza da personalidade.
e a profundeza da compreensão linguística que os seres humanos têm. Essa lacuna irá desaparecer. Nós iremos acreditar que eles são conscientes e não haverá uma distinção clara. Isto é uma máquina, isto é um ser humano. A maioria dos humanos biológicos será aprimorada com inteligência artificial. E, por fim, predominará a inteligência artificial. O senhor escreveu que a Terra, com as tecnologias futuras, poderá abrigar 10 bilhões de pessoas. Mas, se nós nos tornarmos imortais, vamos parar de nos reproduzir? Nós podemos ser muito mais de 10 bilhões. Se analisarmos os recursos do que os humanos precisam, todos eles serão fornecidos por esse crescente exponencial das tecnologias de informação. Larry Page, um dos fundadores da Google, realizou um estudo para a Academia Nacional de Engenharia e Energia e verificamos que o uso da energia solar tem crescido muito. Ele tem dobrado a cada 2 anos nos últimos 20 anos, ou seja, já dobrou 10 vezes. Só faltam 8 duplicações para podermos suprir 100% da energia mundial. Alguém pode se perguntar, temos tanto sol assim, luz de sol? Nós temos 10 mil vezes mais. Basta captar 1 por 10 mil vezes para suprir nossa necessidade energética. E há planos muito variáveis de fazer isso nos próximos 20 anos. O mesmo vale para as novas tecnologias de água. Nós temos muita água, mas a maior parte é salgada ou poluída. Mas há novas tecnologias que serão baratas e descentralizadas para limpar a água. A máquina de Dean Cumming, hoje, com alguns aprimoramentos, por alguns bilhões de dólares, é capaz de suprir necessidades de água da África. Essas são as tecnologias novas. Há ainda tecnologias de alimentos que podem ser criados em fábricas, com clonagem in vitro de carne sem animais, cultivo hidropônico de plantas. Com o tempo, eles fornecerão alimentos orgânicos de qualidade, a custo muito baixo, por causa da tecnologia de informação. A nanotecnologia poderá criar produtos concretos, reorganizando fragmentos de moléculas a custo muito baixos. Assim, eu poderei lhe mandar por um e-mail um desenho, e você poderá usar a nanofábrica do seu computador para criar um painel solar, um módulo para uma casa, todas as diferentes coisas do que você precisar. As pessoas podem dizer, não há terra suficiente. Na verdade, há muita terra. Faça uma viagem de trem pelos Estados Unidos ou pela China. Está tudo vazio. Nós podemos dar moradia às pessoas se tivermos dando tecnologia para criar casas eficientes, que abriguem várias pessoas. Então, e a população não vai crescer tão rápido. Ainda que eliminemos a taxa de mortalidade, o tempo que a população biológica levará para dobrar será de 10, 15 anos. Mas as tecnologias demoram 1 ano ou menos para dobrar de capacidade. Então, seremos mais do que capazes de lidar com isso. Nós conseguiremos lidar com o crescimento da população humana ao longo do século XXI. Ainda que reduzamos drasticamente a taxa de mortalidade e poderemos fornecer uma qualidade de vida bem alta, porque as mesmas tecnologias que irão possibilitar a ampliação substancial da longevidade humana também irão fornecer uma ampliação substancial dos recursos, água, alimento, habitação. Coisas de que precisamos para viver. Então, continuaremos fazendo filhos mesmo sendo imortais? Todos os métodos, todas as tecnologias perduram. Elas persistem até serem antigas. Ainda temos carroças, máquinas de escrever, disco de vinil. As coisas não desaparecem instantaneamente. Nós teremos outras maneiras de nos reproduzir. E quanto ao sexo? Ele estará desvinculado da reprodução? Fale sobre o sexo no futuro, em especial o sexo virtual. Como é o sexo hoje? Ele só é feito para a reprodução? Mais de 99% das relações sexuais acontecem para ter intimidade.
comunicação, pela relação, pelo prazer, por várias razões que não a reprodução. Nós já separamos a função biológica dessa função de comunicação, de sociabilidade e de prazer. Sim, mas descreva como ele será. Para começar, nós faremos sexo em ambientes virtuais. Já há muito sexo no Second Life, mas ele ainda existe um pouco de imaginação. Porque você só tem o som e a imagem dos avatares interagindo. No futuro, a realidade virtual será uma imersão completa. Você sentirá que seu corpo está em um ambiente virtual. E esse corpo pode ser seu ou pode ser um corpo virtual. Mas você ainda irá andar por aí. Haverá nanorobôs no seu cérebro. Eles irão aumentar sua inteligência, irão interagir com os neurônios, estarão na internet, mas também serão capazes de bloquear os sinais dos seus sentidos verdadeiros, vindos dos olhos, dos ouvidos, e substituir aqueles que seu cérebro receberia em um ambiente virtual. De modo que seu cérebro se sentirá naquele ambiente virtual. Você mexerá seu braço, mas será o braço virtual, não o real. E ele pode ser igual ao seu braço real ou diferente. E você então poderá atuar nesses ambientes virtuais. E haverá diferentes ambientes. Ao escolher um site diferente, você poderá estar andando na praia no Taj Mahal ou em ambientes imaginários que não existem na Terra. Ambientes fantasiosos. Você poderá escolher diferentes corpos para diferentes ambientes. Um casal pode trocar de corpo, assumir o corpo um do outro, pode se tornar, por exemplo, uma estrela de cinema, ou do que você quiser. E você irá interagir com outras pessoas. O que acontece hoje no Second Life, no nível visual e auditivo, no futuro incluirá o tato. Você irá sentir uma pessoa virtual. Com isso, você poderá experimentar sensações físicas, como um aperto de mão, até uma relação sexual. Então, seremos imortais, poderemos ter a forma que quisermos, seremos como os deuses. Bem, é uma discussão interessante sobre a imortalidade. Os softwares não vivem necessariamente para sempre, mas eles podem transcender o hardware em que estão instalados. Hoje, os softwares rodam em nosso cérebro e são acoplados a ele, conectados a ele. E se o hardware é destruído, o software vai junto. Para nós, isso se chama morte. Mas nós não temos essa ideia. Com as máquinas. Nós vemos que o software tem uma vida autônoma à vida da máquina. Se você fizer um backup dele, poderá quebrar a máquina e recriar a personalidade dela instalando o software em outra. Todo o padrão de conexões que temos no cérebro, com neurotransmissores e canais de íons, são informações, e nós podemos capturá-las e recriá-las. Nós seremos como os softwares de nossas máquinas hoje, e não morreremos necessariamente quando o hardware quebrar, como hoje. Mas isso não significa que sejamos imortais. Suponho que você esqueça como operar os programas de processamento de texto atuais e tenha que voltar 20 anos no tempo quando se usava o WordStar. Não há cópias do WordStar, nenhum computador que o rode. Não há mais sistema operacional ou suporte para ele. Tente recriar esse software, ele está morto. Porque já esquecemos como ele é. A lição é, o software só sobrevive se for importante para você. O mesmo vale para a nossa vida hoje. Se as pessoas não se cuidam, não vivem muito tempo. E será literalmente assim. Nós teremos que nos cuidar. Não podemos esquecer nosso software por 20 anos. Ao voltar, veremos que ele está desintegrado. Não funciona mais, ninguém fez backup dele. Ele não roda nos tipos mais recentes de hardware. Então, isso é uma espécie de lição moral. O software só vive se alguém cuidar dele. E quando nós nos tornamos software, iremos viver se cuidarmos de nós mesmos.
Portanto, um software não vive necessariamente para sempre, mas nós temos maior controle dele. Nós iremos transcender as limitações de hardware que temos hoje. Nosso software, nosso arquivo mental, que é um arquivo de informação, é isso que ele é. Hoje roda neste hardware cheio de limitações, que envelhece, que perde a funcionalidade, que está sujeito a várias doenças. Nós finalmente seremos capazes de transcender tudo isso. Quanto à origem de tudo isso, como irá evoluir, não podemos responder a todas essas perguntas. É por isso que chamamos de singularidade. Estamos um novo horizonte. É uma metáfora emprestada da física, na qual você tem um horizonte de eventos em volta de um buraco negro e é muito difícil ver além dele. Há várias discussões interessantes. É possível, em teoria, ver dentro do buraco negro? É uma discussão longa e complicada, mas a questão é que é muito difícil ver além do horizonte de eventos. É difícil ver além da singularidade, porque ela é tão diferente da realidade de hoje que é difícil enxergar. Mas eu acho que algumas das coisas que importam hoje continuarão as mesmas. A maior parte do que importa hoje para nós é a informação. Há 100 anos, a maioria das pessoas realizava trabalhos físicos. Hoje, a maioria realiza trabalhos mentais. Os jornalistas criam matérias jornalísticas, escrevem coisas, dão informações sobre produtos financeiros. A maioria das pessoas cria informações. E continuará sendo assim. O conhecimento humano está crescendo exponencialmente. Acho que ele duplica a cada 14 meses. Então, o conhecimento humano dobra a cada 14 anos. Então, daqui a 50 anos, vamos dar valor às mesmas coisas, mas será algo muito mais complexo. Nós teremos muitos outros tipos de música, de artes, de ciências, de tecnologia. E estaremos discutindo sobre coisas parecidas. Então, em vez de Deus ter criado o universo, através de nós, irá criar Deus. Segundo o jornalista Jorge Pontual, isso é mais perto de Deus que se possa imaginar, responde Raymond Kurzweil, cientista. Tudo o que dissemos sobre Deus pode ser aplicado ao universo acordando dessa maneira, mas ele ainda não será infinito. Ele será vasto. Trilhões de vezes maior do que somos hoje. Mas ainda não será infinito. É por isso que a evolução é um processo espiritual, porque vai na direção de uma complexidade maior de todos os atributos que conferimos a Deus. Inteligência, criatividade, beleza, amor. Todas essas coisas crescendo a taxas exponenciais. Deus tem esses atributos de maneira infinita. Ainda que possamos entender isso ao resto do universo, não será infinito. Mas comparando ao que temos hoje, irá parecer infinito. Obrigada, foi ótimo. Caso você tenha gostado dessa entrevista, comente sua opinião. O que será a singularidade? Como será o futuro do ser humano em interface com as máquinas? Meu nome é Marília Silva. A máquina da intenção e a singularidade humana. Uma análise dos textos de Raymond Kurzweil, Singularidade, e Richard Anderson, Máquina da Intenção. Marília Silva, 26 de agosto de 2020. Raymond Kurzweil é um inventor e futurista dos Estados Unidos, pioneiro nos campos de reconhecimento óptico de caracteres, síntese da voz, reconhecimento de fala e teclados eletrônicos. Em sua entrevista para o jornalista Jorge Pontual, Kurzweil faz referência ao crescimento exponencial das interfaces homem-máquina, à medida em que, a cada ano, as características que outrora distinguiam o homem e a máquina se fundem, tornando o homem a própria máquina. Enfim, será que esse seria o desejo primeiro? Fundir-se com as máquinas? Na atualidade, a tecnologia que tornará isso possível ainda encontra-se em uma pré-história tecnológica, como me referi em meu livro Mecanismos Tecnológicos por Trás da História e da Arte, que poderá ser encontrado na plataforma da Amazon. Retornando à ideia de Kurzweil, tal tecnologia hoje encontra-se limitada, porém o cientista prevê que daqui a 10 anos a realidade será remodelada e cada vez mais virtual.
Assim como utilizamos ferramentas para expandir nossa capacidade física e aprimorarmos nossas atividades do dia a dia, com o desenvolvimento artificial das qualidades humanas, futuramente poderá ser dispensável a maioria dos serviços que dispõem de atividades repetitivas. E o fato que me chamou mais atenção e poderia traçar um paralelo com a pesquisa de Anderson é o fato de ambos utilizarem do termo poder da mente, o qual poderia resumir na expressão máquina da intenção, que é justamente a junção de dois conjuntos outrora muito bem segmentados, o homem e a máquina. Antes bem segmentados pela física clássica, encontram um novo ponto, a singularidade, através do qual irromperá novos ramos do tronco científico já estabelecido. O desenvolvimento de interfaces cada vez menos perceptíveis através do uso da nanotecnologia possibilitam que restrições genuinamente humanas, como limitações físicas, possam ser sanadas com o uso da tecnologia. Por meio de estudos, o neurocientista americano e professor de neurociência Richard Anders provou em 2013 que seria possível manipular o cérebro através de uma interface cérebro-máquina, do inglês Interface Brain-Machine, que capta a intenção do cérebro do usuário e consegue transmiti-la através de um apêndice eletromecânico atuando na execução de um comando para a realidade física. A implementação de eletrodos no cérebro que captam pensamentos e transmitem informação, que serão convertidas em impulsos elétricos e atuada por apêndices eletromecânicos, por si só já comprova ser inevitável a virtualização da condição humana. Turing sugeriu um teste no qual máquinas e humanos competiriam com argumentos à condição de serem caracterizados como humanos. Atualmente, para ter acesso a uma plataforma digital, realizar login e efetuar pagamentos, é necessário comprovação, ou seja, um teste que se chama reCAPTCHA, que é similar ao teste de Turing. Só que, diferente deste, o juiz é a própria máquina, que ao mesmo tempo que distingue, aprende. E aí, Tupi-Guarani e Hello World e aos bárbaros tecnológicos. Aqui quem fala é Marília Silva. E hoje nós vamos embarcar pelo maravilhoso, mágico mundo da computação. Isso mesmo. Embora o conhecimento histórico da evolução dos computadores não seja essencial para compreender seu funcionamento, é interessante que o leitor possa ter a oportunidade de acompanhar historicamente seu desenvolvimento. É comum encontrar em livros sobre o assunto uma divisão histórica da evolução dos computadores segundo o elemento eletrônico básico da sua organização: válvulas, transistores, circuitos integrados, pastilhas de alta e muita alta integração, ou VLSI. No entanto, a ideia do uso de métodos de computação não é tão nova quanto o aparecimento da eletricidade e da eletrônica, podendo ser datada de lá, da pré-histórica, não tão pré-histórica, período antes de Cristo, 500 antes de Cristo. O conceito de efetuar cálculos com algum tipo de equipamento data pelo menos do século V a.C., com os babilônicos e sua invenção do ábaco. Esse dispositivo permitia a contagem de valores, tornando possível aos comerciantes babilônicos registrar dados numéricos sobre suas colheitas. Também os romanos serviram muito dos ábacos para efetuar cálculos aritméticos simples, registrando valores de outra forma. E ainda hoje há quem use tal dispositivo, acreditem, ainda na popular China, por exemplo. A primeira evolução do ábaco surgiu somente no século XVII, precisamente em 1642, quando o filósofo e matemático francês Blaise Pascal construiu um contador mecânico que realizava operações aritméticas de soma e subtração por meio de rodas e engrenagens dentadas. Este instrumento consistia em 6 engrenagens dentadas, com um ponteiro indicando o valor decimal escolhido ou calculado. Cada engrenagem continha 10 dentes, que após efetuarem um giro completo, acarretavam o avanço de um dente de uma segunda engrenagem, exatamente o mesmo princípio de um odômetro de automóvel, e base de todas as calculadoras mecânicas. Cada conjunto de ponteiros era usado como um registrador, para armazenar temporariamente o valor de um número. Um registrador atuava como um acumulador, para guardar resultados em uma parcela. O outro registrador era utilizado para se introduzir um valor a ser somado, ou subtraído, do valor armazenado no acumulador. Quando se acionava a manivela e a máquina era colocada em movimento, os dois valores eram adicionados e o resultado apareceria no acumulador. O calculador de Pascal apresentou duas significativas inovações tecnológicas para sua época:
A primeira foi porque ele permitiu o uso de vai 1, né, como a gente conhece na matemática, nas operações aritméticas básicas, passado automaticamente para a parcela seguinte, e utilizava o conceito de complemento para realizar operações aritméticas de subtração, através da soma de complemento. Este conceito é até hoje essencialmente a base de funcionamento dos circuitos de operação aritmética em ponto fixo dos computadores. A máquina, embora rudimentar, era eficaz para sua época, sendo inteiramente mecânica e não automática. Funcionava por comando de uma manivela, como anteriormente dito, acionada manualmente. A linguagem de programação Pascal foi assim chamada em homenagem, claro, a este cientista, pelo seu trabalho pioneiro em matemática e também devido à sua invenção. Algum tempo após a invenção de Pascal, outro filósofo e matemático, desta vez Gottfried Leibniz, construiu uma calculadora mais completa que a de Pascal, porque realizava as 4 operações aritméticas, e não apenas as operações de adição e subtração, como na de Pascal. O calculador mecânico de Leibniz era uma duplicata do calculador de Pascal, acrescido de 2 conjuntos de rodas, ao qual permitiu... É tipo o C e C++, né, quando um incrementou o outro. Claro, com complementos e com mais mecanismos, né? A evolução, isso se chama, as quais permitiam a realização de multiplicações e divisões por meio de um processo de operações sucessivas. Sabemos ser possível realizar multiplicações por somas sucessivas e divisões por subtrações sucessivas. Ambas as máquinas, a de Pascal e a de Leibniz, eram manuais. A primeira utilização prática de dispositivos mecânicos para computar dados automaticamente data do início de 1800. Por esta época, muita contribuição para o desenvolvimento inicial dos computadores foi obtida do aperfeiçoamento de processos em uma área inteiramente diferente da computação. Imaginem qual? Se você pensou em tecelagem, roupa, você está sabendo legal esse UP da TO, com certeza acompanhando o meu trabalho. Em 1801, Joseph Jacquard produziu com sucesso um retrato em tecelagem, cuja produção foi inteiramente realizada de forma mecânica e controlada automaticamente por instruções, registradas em orifícios em cartões perfurados. E isso mesmo, um dos mais conhecidos resultados desse processo de realização de tarefas de tecelagem por uma máquina controlada por programa armazenado. Foi o retrato do próprio Joseph Jacquard em uma tapeçaria, o qual consumiu 24.000 cartões. Um dos últimos e mais importantes trabalhos pioneiros em computação por processos mecânicos foi realizado por um inglês, de nome Charles Babbage, que em 1823 foi contratado pela Royal Astronomical Society of Great Britain para produzir uma máquina calculadora programável, com a finalidade de gerar tabelas de navegação para a Marinha Britânica. Em seu trabalho, Babbage projetou 2 tipos de máquina, a máquina de diferenças e a máquina analítica. A primeira delas, a máquina de diferenças, foi justamente idealizada para atender às necessidades da Marinha Real Inglesa. Na época, as tabelas de navegação eram escritas manualmente por diversos funcionários, contratados, para 2 funções. A primeira é realizar sucessivas e repetitivas operações de adição e multiplicação, e a segunda para imprimir os resultados escrevendo-os, seguindo aí o pressuposto de todas as máquinas, né? Obtenção de dados, manipulação ou processamento e exibição, saída. E foi constatado que, devido à natureza permanente e repetitiva do processo realizado por humanos, sempre ocorriam o quê? Erros. Sempre erros ocorriam, tanto nos cálculos quanto na ocasião de registrar por escrito os resultados. O que Babbage se propunha, por contrato, era projetar uma máquina que realizasse de forma constante e sem erros o tedioso trabalho de cálculos e registrasse, de forma também confiável, os resultados. A máquina de diferenças, assim chamada devido ao nome do processo matemático de cálculo utilizado por ela, diferenças finitas, era um dispositivo mecânico que só realizava adições e subtrações, como a máquina de Pascal, e cujos cálculos matemáticos se baseavam no processo de diferenças finitas, pelo qual é possível calcular fórmulas até com polinômios e funções trigonométricas, utilizando apenas a operação de adição. A descrição detalhada do método e do trabalho de Babbage pode ser encontrada em Dub 78.
o autor e o ano em que ele escreveu. Ela era constituída de um conjunto de registradores mecânicos, cada um contendo rodas com dígitos que serviam para armazenar um valor decimal. A exemplo da calculadora de Pascal, 2 registradores adjacentes eram conectados por um mecanismo de efetuar somas. A máquina era acionada por um motor movido a vapor, que realizava uma série de etapas e finalmente apresentava um resultado. Além disso, ela continha um dispositivo de gravação em uma chapa de cobre, uma espécie de agulha que marcava os valores da chapa, a qual servia de uma matriz para a posterior impressão em papel. Este processo de gravação pode ser considerado como pioneiro em termos de dispositivos de armazenamento secundário. Babbage projetou algumas dessas máquinas, capazes de realizar cálculos com valores de até 15 algarismos e com polinômios de até terceiro grau. Vejam bem, ele conseguiu convencer o governo inglês a financiar a construção de uma máquina mais sofisticada e precisa, capaz de calcular polinômios de até sexto grau e números de até 20 dígitos. Essa máquina funcionou e, após muito dinheiro gasto, o governo inglês desistiu do projeto. Nesse interim, Babbage passou a se dedicar ao projeto de um novo tipo de máquina, que se chamou de máquina analítica. A máquina era, na realidade, um computador mecânico, capaz de armazenar 1000 números de 20 algarismos e que possuía um programa que podia modificar o funcionamento da máquina, fazendo-a realizar diferentes cálculos. Esta era sua grande diferença e vantagem sobre as anteriores, o fato de se tornar de um uso mais geral, por possuir a capacidade de modificar suas operações e, assim, realizar diferentes cálculos. Pode-se dizer que esta máquina foi a precursora dos primeiros computadores eletrônicos, inclusive no seu método de introduzir instruções por cartões perfurados, muito usados nas primeiras gerações de computadores eletrônicos. Embora inteiramente mecânica, a máquina analítica de Charles Babbage essencialmente possui os mesmos componentes que um computador atual, que são memória, constituídas de rodas dentadas de contagem, processador, com uma unidade capaz de realizar as 4 operações aritméticas, operando com pares de registradores e unidades de controle, constituída de cartões perfurados convenientemente para realizar esta ou aquela operação, saída para uma impressora ou para um dispositivo perfurado de cartões. Bom, além da fundamental característica de realização de programas de emprego geral, o projeto ainda acrescentava a capacidade de desvio da sequência de ações da máquina, isto é, um prenúncio do que mais tarde nos atuais computadores seriam as instruções jump, desvio incondicional. E, por exemplo, jump on zero, desvio condicional. Alguns pesquisadores acreditam que Babbage utilizou em seus cartões perfurados a ideia de Jacquard, anteriormente já citado. O projeto final de Babbage, que pretendia ter a capacidade de calcular valores não com 20 dígitos, mas sim com 50 algarismos, nunca chegou a se tornar uma realidade física. Talvez por estar realmente avançado demais para a época, enquanto a tecnologia de fabricação de dispositivos necessários ao funcionamento das engrenagens não tinha a devida capacidade. Alguns outros detalhes históricos interessantes podem ser citados, como a estimativa de Babbage de que sua máquina deveria realizar uma operação de adição em 1 segundo e uma multiplicação em 1 minuto, e que o programa criado para fazer a máquina funcionar foi desenvolvido por uma mulher, chamada Ada Lovelace Solovey, que poderia ser então considerada a primeira programadora de computador da história e que serviu de nome para a moderna linguagem de programação Ada, desenvolvida para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Bom, com isso, nós temos que o computador não só é uma máquina de calcular, como também é uma máquina de captação da intenção humana. Esta série é patrocinada por Marley Art, na qual você, ouvinte, leitor, observador, pode ajudar comprando o livro Mecanismos Tecnológicos por Trás da História da Arte, da autora, que está linkado na inscrição abaixo, ou em algum lugar da tela. Muito obrigada, e essa série vai contar com diversos episódios sobre o estudo da organização de computadores para auxiliar aí estudantes, entusiastas, makers do universo da eletrônica digital a adentrarem nesse incrível, mágico e recursivo mundo do computador, da eletrônica e da espiritualidade também, ok?
muito obrigado e voltem sempre que puderem. Beijos e fiquem com Deus.